Voltando, e dessa vez à noite. Hoje é dia 17 de agosto ainda, de 2026, e são 10h30 e pouco, né? 10h35, para ser mais exato. São 10h35 da noite. É o Nietzsche à noite, ou Nietzsche at Night. Ok, então, capítulo 1, aforismo 16. O título é Fenômeno e Coisa em Si. Nietzsche aqui agora aponta sua pistola em direção a Schopenhauer e a Kant para fazer a sua crítica, ok? Vou ler o aforismo. Então vamos lá. Fenômeno e coisa em si. Os filósofos costumam se colocar diante da vida e da experiência, daquilo que chamam de mundo do fenômeno, como diante de uma pintura que foi desenrolada de uma vez por todas e que mostra, invariavelmente, o mesmo evento. Esse evento, acreditam eles, deve ser interpretado de modo correto, para que se tire uma conclusão sobre o ser que produziu a pintura, isto é, sobre a coisa em si, que sempre costuma ser vista como a razão suficiente do mundo do fenômeno. Por outro lado, lógicos mais rigorosos, após terem claramente estabelecido o conceito do metafísico como o do incondicionado e, portanto, também incondicionante, contestaram qualquer relação entre o incondicionado, o mundo metafísico, e o mundo por nós conhecido, de modo que, no fenômeno, precisamente a coisa em si não aparece, e toda conclusão sobre esta, a partir daquele, deve ser rejeitada. Mas de ambos os lados se omite a possibilidade de que essa pintura, aquilo que para nós, homens, se chama vida e experiência, gradualmente veio a ser, está em pleno vir a ser, e por isso não deve ser considerada uma grandeza fixa, da qual se pudesse tirar ou rejeitar uma conclusão acerca do Criador, a razão suficiente. Foi pelo fato de termos, durante milhares de anos, olhado o mundo com exigências morais, estéticas, religiosas, com cega inclinação, paixão ou medo, e termos nos regalado nos maus hábitos do pensamento ilógico, que este mundo gradualmente se tornou assim estranhamente variegado, terrível, profundo de significado, cheio de alma, adquirindo cores, mas nós fomos os coloristas. O intelecto humano fez aparecer o fenômeno e introduziu nas coisas as suas errôneas concepções fundamentais. Tarde, bem tarde, ele cai em si. Agora, o mundo da experiência e a coisa em si lhe parecem tão extraordinariamente distintos e separados que ele rejeita a conclusão sobre esta a partir daquele, ou, de maneira terrivelmente misteriosa, exorta a renúncia de nosso intelecto, de nossa vontade pessoal, de modo a alcançar o essencial, tornando-se essencial. Outros, ainda, recolheram todos os traços característicos de nosso mundo do fenômeno, isto é, da representação do mundo tecida com erros intelectuais e por nós herdada. E em vez de apontar o intelecto como culpado, responsabilizaram a essência das coisas
como causa desse inquietante caráter efetivo do mundo e pregaram a libertação do ser. Todas essas concepções serão decisivamente afastadas pelo constante e laborioso processo da ciência, que, enfim, celebrará seu maior triunfo numa história da gênese do pensamento, que poderia talvez resultar na seguinte afirmação: o que agora chamamos de mundo é o resultado de muitos erros e fantasias que surgiram gradualmente na evolução total dos seres orgânicos e cresceram entremeados, e que agora herdamos como o tesouro acumulado do passado, como tesouro, pois o valor de nossa humanidade nele reside. Desse mundo de representação, somente em pequena medida a ciência rigorosa pode nos libertar, algo que também não seria desejável, desde que é incapaz de romper de modo essencial o domínio de hábitos ancestrais de sentimento, mas pode, de maneira bastante lenta e gradual, iluminar a história da gênese desse mundo como representação, e, ao menos por instantes, nos elevar acima de todo o evento. Talvez reconheçamos, então, que a coisa em si é digna de uma gargalhada homérica, que ela parecia ser tanto, até mesmo tudo, e na realidade está vazia, vazia de significado. Esse foi um pouquinho maior, né? Bem, feita a leitura, vamos aos comentários. Deixa eu dar uma enquadrada aqui melhor. Vamos ao comentário, né? Vamos lá. Hum, 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 hum. Então, está aí. Humano demasiado humano, fenômeno e coisa em si. Capítulo 1, aforismo 16. Vamos para o primeiro quadro. Então, ó, o quadro estático versus o mundo em devir. O quadro estático, o mundo em devir. Palavra cara para Nietzsche, tá? O devir. Aqui ele vai contrastar, né? Essa ideia tradicional da metafísica, que acaba pintando um quadro estático, e, em paralelo, o mundo que está em movimento, justamente o contraditório desse mundo estático. É um mundo que, a todo momento, está se tornando outra coisa, seguindo a evolução do, do pensamento, né? Do conhecimento. Então, diz Nietzsche, os filósofos costumam se colocar diante da vida e da experiência aquilo que chamam de mundo do fenômeno, como diante de uma pintura que foi desenrolada de uma vez, olha só, de uma vez por todas. Mas de ambos os lados se omite a possibilidade de que essa pintura gradualmente veio a ser, está em pleno, essa pintura veio a ser, está em pleno vir a ser, e por isso não deve ser considerada uma grandeza fixa. Nietzsche faz aqui uma ilustração dizendo que os filósofos costumam olhar para a vida, para a existência, como se estivessem diante de uma pintura, né, que foi desenrolada de uma vez por todas. Só que eles esquecem que essa pintura veio a ser, ela faz parte de um processo. Usando aqui a analogia, então ele vai falar assim, ó, se o mundo é uma pintura, essa pintura não é estática, ela não está imóvel, porque ela é formada a partir de um processo. Então, o que você está vendo agora é tipo a fotografia, né? A ideia de fotografia. Então, está tudo em movimento. E a fotografia, ela capta o instante.
ela capta o instante. E aquele instante é estático, está imóvel, entendeu? Então, o filósofo, de certa forma, ele olhava para o mundo dessa forma, como se tivesse tirado uma foto. E a partir dessa foto, ele tentar compreender a vida, a existência. Então, Nietzsche fala que isso é um absurdo, né? Porque o mundo está em movimento. Então, essa pintura que vocês acreditam ser uma pintura, ela é só parte de um processo e não deve ser considerada uma grandeza fixa. Então, ela veio a ser, está em pleno vir a ser, o tempo todo em modificação. Então, o erro compartilhado por metafísicos e lógicos é tratar a experiência humana como, aqui, ó, como um quadro estático, acabado e imutável. Né? Eles olham para o mundo fenomênico e tentam deduzir seu autor, ou a sua causa absoluta, que em Kant é o quê? A coisa em si. Nietzsche introduz a perspectiva histórica, né? Como sempre, Nietzsche vai apelar para a história. A nossa imagem do mundo não caiu pronta do céu. Ela é uma construção dinâmica, inacabada e em constante transformação ao longo da evolução. Então, a ideia de coisa em si, de Kant, dá a entender que existe algo no universo que está, ele está livre, ele não é alcançado por esse vir a ser, pela evolução. Então, as coisas estão em movimento, mas a essência delas, a coisa em si, está pronta, acabada. Então, essa ideia que Nietzsche refuta. Não, tudo está em movimento. Tudo é um vir a ser. Porque essa ideia de coisa em si remete à metafísica. Ou seja, não tem como experimentar isso, a não ser pela razão, pela imaginação, pela invenção, entendeu? Então, Nietzsche, ele quer livrar o pensamento, vamos dizer assim, entre aspas, dessas sujeiras, desses elementos ilógicos, entendeu? Que os filósofos, por milhares e milhares de anos, centenas de anos, eles vêm se mantendo nesse erro, num tipo de obsessão. Então, a ideia de coisa em si, causa absoluta, Nietzsche vai refutar. E é justamente, aqui ele tem um alvo definido, que é o filósofo Immanuel Kant, que se tornou uma das maiores referências, né? Quando ele vai apresentar a sua filosofia. Ok? Vamos seguir aqui. Vamos seguir para o segundo quadro. Então, nós fomos os coloristas. Até mesmo Nietzsche, quando quer fazer a sua crítica, né? Como eu já falei várias vezes, ele se utiliza de vários gêneros. Ele chega a fazer poesia, né? É quase que poético nesse momento a sua explicação, né? A sua refutação. Diz Nietzsche, ó, foi pelo fato de termos, durante milhares de anos, olhado o mundo com exigências morais, olha só, estéticas, religiosas, com cega inclinação, paixão ou medo, que este mundo gradualmente se tornou assim estranhamente variegado, terrível, profundo de significado, profundo de significado, cheio de alma, adquirindo o quê? Adquirindo cores. Ele começou com a pintura e continua com a mesma ilustração, adquirindo cores.
Mas nós fomos os coloristas. Nós fomos os coloristas. O intelecto humano fez aparecer o fenômeno e introduziu nas coisas as suas o quê? Errôneas concepções fundamentais. Esse trecho aqui é muito claro com para nós sabermos ali o âmago das intenções de Nietzsche, né? Então aqui ele ele coloca que os significados que os filósofos, que os homens de forma geral dão ao mundo é como se você colorisse o mundo. Você olha para o mundo e fala assim, não está tão bonito. Não gostei muito da estética. Vamos dar uma arrumadinha, né? Então você começa a organizar o mundo a partir da sua estética, da sua preferência. E quando você faz isso, você está ignorando o mundo como ele é e está tentando transformá-lo da maneira que você quer, que você deseja que o mundo seja. Então, por isso que ele fala, ó, foi pelo fato de termos, durante milhares de anos, olhado o mundo com exigências morais. Então, as cores são essas. Você acredita que no mundo existe uma perspectiva moral, estética, religiosa, e consegue inclinação, paixão, medo. Então, a cultura, de uma forma geral, é uma forma de colorir o mundo, que não tem nenhum significado. Mas nós precisamos outorgar a ele significados. Mas quando a gente coloca esses significados, quando colorimos o mundo, a gente passa a entender que as cores que nós inserimos no mundo são a verdade, entendeu? São o verdadeiro significado do mundo, a coisa em si, né? Por isso que ele fala que nós fomos os coloristas, porque a ideia da metafísica é que o significado que o mundo tem é dado por Deus ou por qualquer entidade transcendental. Mas não, né? Seguindo aqui o título da obra, né? Não, isso também é humano demasiado humano, porque quem colore o mundo somos nós. Então, o intelecto humano, como ele diz, ó, fez aparecer o fenômeno. Não tinha nenhum fenômeno. Foi o nosso intelecto que faz o fenômeno aparecer e introduziu nas coisas as suas errôneas concepções fundamentais. Então, imagina, tudo que existe no mundo, a gente foi dando significados a essas coisas que não tem nada a ver com aquela coisa, porque aquela coisa não tem nenhum significado. Mas nós damos os significados e o significado passa a representar a coisa. Aí, esse gancho já é para a crítica de Schopenhauer, tá? Então, o cosmos em si não possui sentido moral, beleza intrínseca, santidade ou terror. Nada. Não tem nenhum significado o universo, né? Foi o ser humano quem, ao longo de milênios de medos, desejos e hábitos ilógicos, projetou essas camadas de tinta sobre a realidade bruta. Se o mundo parece, aqui, ó, profundo de significado, como diz Nietzsche, né? Ou cheio de alma, isso não revela o universo objetivo, mas o que? A criatividade acumulada da psicologia humana. Então, quando a gente olha para os significados que nós demos ao mundo, isso não fala sobre o mundo, fala sobre nós. Isso revela a nossa mente, né? Fruto de nossa criatividade. E não revela Deus, os deuses, os orixás, né? O transcendente. Não. Os significados que existem no mundo colocado por nós fala muito mais sobre nós, ou melhor, fala só sobre nós, né? Porque aquele significado é humano, demasiado humano.
Então, a realidade recebeu as cores que nós mesmos inventamos e aplicamos. Então, é como se, a partir de um mundo sem nenhum tipo de significado, uma realidade bruta, e nós inventamos um mundo a partir desse mundo. E, ao inventar um mundo, você cria um mundo metafísico. É o que a gente está falando. E isso é motivado pelas necessidades humanas, principalmente nos tempos arcaicos da antiguidade, que o homem não tinha tanto conhecimento científico sobre o mundo e a todo momento estava ali se sentindo ameaçado pela própria natureza. E ele precisava dar nome a essas coisas, colocar significado, criar narrativa sobre essas coisas, que seria uma forma dele se proteger. Então, quando ele chama o sol e a lua de deuses, é uma forma de se proteger. Agora, tudo isso é involuntário. Isso faz parte, é gerado por esses sentimentos fortes lá do tempo arcaico. Você vê que esse aforismo ainda tem relação com 14, que tem relação com 15, né? Vem seguindo ali esse tipo de um modo de especular o assunto que trata o capítulo, ok? Vamos para o terceiro quadro. Terceiro quadro. Agora vem, ó, Schopenhauer. Então, o diagnóstico de Schopenhauer e o papel da ciência. Diz Nietzsche. Outros, né? Outros, está falando de Kant agora, outros ainda recolheram todos os traços característicos de nosso mundo do fenômeno. E, em vez de apontar o intelecto como culpado, responsabilizaram quem? A essência das coisas como causa desse inquietante caráter efetivo do mundo e pregaram a libertação do ser. O que agora chamamos de mundo é o resultado de muitos erros e fantasias que surgiram gradualmente na evolução total dos seres orgânicos. Então, aqui ele cutuca Schopenhauer, né? Porque a questão aqui do o Schopenhauer, ele olha para o mundo e vê que tudo é dor, tudo é sofrimento. E como a colocar no banco de réu, o banco dos réus, né? A questão de Nietzsche é o seguinte: é, o erro do Schopenhauer é ele ter colocado a culpa na coisa errada, essa coisa que nem existe, entendeu? Então, por exemplo, sem querer entrar na filosofia de Schopenhauer, que aí seria um outro estudo, mas é tipo o que eu estava falando antes. Você cria um mundo a partir desse mundo real, sem nenhum tipo de significado. Aí você cria um mundo. Esse mundo é um mundo metafísico, transcendente, inventado, motivado pela criatividade humana, pelo intelecto, para atender necessidades imediatas da existência, vamos dizer assim. Então se cria todo esse mundo metafísico, cheio de personagens transcendentais. E esse mundo metafísico passa a ser o mundo real, o mundo da verdade. E o mundo realmente, de fato, ele vai sendo ignorado, né? E como ele não tem nenhum significado mesmo, ele não reage, então, e tudo que acontece no mundo real vai sendo interpretado a partir desse mundo inventado, o mundo metafísico. O que acontece? Diante de toda essa estrutura, o Schopenhauer vai dizer que, pô, tá tudo perdido, né? O homem é um ser em decadência total, sem nenhum tipo de sentido, de salvação, tudo é sofrimento. Então, descamba para o pessimismo. Aqui é grosso modo, a muito grosso modo, pelo amor de Deus, né?
E tudo que nós acreditamos que existe, segundo Schopenhauer, eu já falei no vídeo passado aí, é uma representação. O homem vai representando. Então, o que acontece com Nietzsche é o seguinte: ele vai falar aqui, ó, em vez de apontar o intelecto como culpado, eles responsabilizaram a essência das coisas. Não existe isso, entendeu? Esse é um mundo inventado. Isso são coisas inventadas. Aí você passa a culpar essas coisas que você inventou. Então, isso aqui, o problema está aqui. Não, o problema é o intelecto. Então, se você quer realmente resolver o problema, ou pelo menos saber onde está o problema está no homem e é no intelecto. Então, por que eles não podem culpar o intelecto? Porque o intelecto é um elemento que representa essa verdade, essa ligação com esse mundo metafísico, essa ligação com o transcendente. Então, você não pode atacar o intelecto, você não pode atacar a razão, porque são, são elementos humanos que ganharam autoridade para além, para além do bem e do mal, entendeu? Então é como se você atacasse a razão, poxa, agora que acabou tudo mesmo, entendeu? Então o alvo está errado. É como o Nietzsche critica, né? Esse alvo, a opção por culpar uma invenção, em vez de culpar aquilo que realmente existe e que é responsável por essa invenção, que é o problema, entendeu? Não sei se eu compliquei, mas nos outros aforismos vai melhorando, ou como disse, vai piorando, né? Então, Schopenhauer olhou para o sofrimento e para o caos do mundo. O mundo é um absurdo, né? É um caos. E para o caos do mundo humano e culpou a essência metafísica da realidade, a vontade cega, nos termos de Schopenhauer, que eu estou falando, pregando a negação da existência e a renúncia ascética. Porque aí Schopenhauer ele vai chegar até se aproximar daquela perspectiva budista, que era melhor nem ter nascido, para ficar sofrendo, pô. E o sofrimento é da humanidade. Por exemplo, não, mas o cara é rico, o cara é bonito, rico, poderoso. Não, isso também sofre, porque a vida dele caminha para o nada, para uma irrelevância. Então, esses 30, 40, 50, 70 anos de existência é um mero lapso, né? Um corte irrelevante na eternidade. Então, viver é uma coisa grande idiotice. Então, essa é a visão pessimista de Schopenhauer que Nietzsche vai discordar. Nietzsche não é pessimista, muito pelo contrário. Ele vai propor uma filosofia otimista, justamente por conta desses conhecimentos que o homem está experimentando, inclusive ele, pelo avanço da ciência, pelo avanço da filosofia histórica, pelo avanço da psicologia, tudo isso vem revelando verdades sobre a existência. E isso é um motivo de alegria e não de tristeza. Ou seja, Nietzsche inverte. Não. Agora nós seremos mais felizes porque o conhecimento traz mais liberdade do que você ficar ali em sujeição a explicações maravilhosas, fantásticas, entendeu? Inventadas. Então, ele inverte a lógica de Schopenhauer e ele vai se afastar do seu mestre, né? Ele é discípulo de Schopenhauer e vai se afastar, porque a conclusão para ele é novamente o reconhecimento de todo o erro que já está aí. Então, não adianta você ter descoberto tanta coisa e depois
você manter o mesmo erro dos metafísicos. Não tem lógica, entendeu? E no caso de Kant, porque Kant ele traz mais elementos sobre o estudo filosófico de questões que eram discutidas, né, sobre o inatismo, o racionalismo, o empirismo, ele traz mais elementos, mas no fim tudo se torna metafísica, moralismo. Então esse é o problema de Nietzsche com esses grandes filósofos, né? Então aqui, ó, pregando a negação da existência e a renúncia ascética, né? Ó, Nietzsche corrige o diagnóstico. O culpado pelo caráter inquietante do mundo não é uma essência misteriosa, mas a nossa própria história de erros, fantasias e simplificações biológicas. Sabe? É por isso que assim, me parece que havia uma certa resistência em reconhecer isso. Imagina você dizer que todo legado filosófico é um grande erro. É o que Nietzsche está falando. Toda essa filosofia tradicional, alicerçada ali em Platão e, e reforçada com o cristianismo, é um grande erro. E é justamente esse erro que nos trouxe até aqui todo cheio de problema. E agora nós temos chance de superar tudo isso. Essa é a ideia de Nietzsche. Superar como? Por essa, é, por essa, por essa compreensão das coisas, como ocorreram no passado, né? E agora com o auxílio da ciência, da história, da psicologia, que são, que são conhecimentos mais confiáveis para nos trazer a verdade sobre a existência, mais confiáveis e superiores às narrativas metafísicas. Só que é muito difícil. Tanto que, olha aí, nós já estamos no século XXI e a coisa continua do mesmo jeito, né? Continua do mesmo jeito. E Nietzsche acreditava que lá por volta de 1960, 70, o mundo estaria da maneira que ele pensava que deveria estar, avançando, né, nos conhecimentos, e essas ideias metafísicas já tinham sido ignoradas. Ah, isso é passado, acabou, esquece isso. Mas não. Então você vê como, como essas narrativas elas são fortes e que o homem tem necessidade delas. E Nietzsche não nega a necessidade das narrativas metafísicas. Ele não aceita a sujeição a elas. Você pode até retornar a elas como uma forma de descanso, né? Porque a, ele fala assim da lucidez radical, ela é prejudicial ao homem. O homem necessita de um pouco de ilusão, mas uma ilusão, vamos dizer assim, usando um termo meu, né? Mas uma ilusão controlada. É como se você fosse usar uma droga, mas sendo controlada, para você conseguir viver ali satisfatoriamente. Ele não vai negar assim, não, mas ele vai negar você ainda acreditar que aquilo realmente é real. Isso, poxa, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas uma recaída, vez ou outra, é compreensível, né? Então, esse acúmulo de ficções é o tesouro herdado, que constitui a própria humanidade. Ou seja, o que nós somos? Nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso. Só que tudo isso é humano, demasiado humano. Não tem nada de transcendente, não tem nada de divino, entendeu? Tudo isso é humano. Tudo é construção do nosso intelecto e nossos equívocos, produto de nossos equívocos, que vem em erro, em erro, em erro. Aí repito, a Nietzsche acreditava que naquele momento era um momento propício para se tomar um novo rumo. Olha, até aqui fizemos assim, ok, compreensível, mas vamos virar a chave. Vamos agora
superar tudo isso e começar a compreender o mundo com mais maturidade? Vamos? Vamos ser mais maduros? Vamos ser corajosos de aceitar que o mundo, de fato, é o que a ciência diz, é o que vem provando a história, é o que a psicologia, na sua pesquisa do comportamento humano, da mente humana, vai descobrindo. E Nietzsche nem chegou a conhecer a psicanálise, né? Apesar de antecipá-la em muitos temas, né? Em muitos mesmo, ele não conheceu, né? Não chegou a conhecê-la, né? Com Freud, né? Muito bem. Vamos agora para o quarto e último quadro desse aforismo, não é isso? Não poderia deixar de fora, né? A gargalhada homérica, que aqui seria o triunfo da humanidade, né? Então, desse mundo da representação, né? O mundo de Schopenhauer, somente em pequena medida a ciência rigorosa pode nos libertar. Ou seja, só a ciência pode nos libertar desse mundo que nós criamos, entendeu? A partir do nosso intelecto, a partir dos erros, né, de percepção. Então, só a ciência rigorosa, com muito rigor, nos libertaria do que Schopenhauer dizia que o mundo como vontade e representação. Então, talvez reconheçamos então que a coisa em si é digna de uma gargalhada homérica. Então, aqui é a superação da metafísica, é a superação dessa perspectiva transcendental, espiritual, em acreditar que esses significados que nós demos, né, metafísicos, transcendentais ao mundo, eles são reais. Então, é a superação disso. Ó, que ela parecia ser tanto, né? Entendeu? A coisa em si parecia ser tanta coisa, né? Até mesmo tudo. Mas só que na realidade está vazia, vazia de significado, né? Então, não existe a coisa em si, segundo Nietzsche. Não existe a essência das coisas. Não existe nada disso. Existe o homem dizendo que existe a coisa em si, que existe a essência, que tem um significado. Ou seja, o mundo, ele não nos dá nenhum significado, mas nós que colocamos significados nele. Então, nós precisamos compreender isso, né? De como funciona a mente humana. Por que que ela faz isso? Entendeu? E aí, é por isso que Nietzsche vai se aproximar muito da psicologia, né? Então, a ciência histórica não tem como objetivo destruir todas as ilusões, até porque, não, aqui eu estava falando, não conseguimos viver inteiramente sem elas. Sua função, né, da ciência histórica é nos dar momentos de lucidez soberana, elevando-nos acima da correnteza das paixões ancestrais. Quando essa lucidez é atingida, então o enigma da coisa em si perde sua solenidade sombria. Em vez de reverência religiosa ou desespero pessimista, o fim da metafísica, aqui, ó, o fim da metafísica é acolhido com a gargalhada homérica, como se fosse um sátiro, né? O riso libertador de quem percebe que o suposto grande mistério sagrado estava, no fundo, totalmente oco. Eu lembro muito de uma parte de uma música da Legião Urbana, música do Renato Russo, né? Que ele falava assim: não é belo todo e qualquer mistério, mas o maior segredo é não haver mistério algum. Isso serve muito bem de ilustração para esse pensamento de Nietzsche, né? De que a coisa em si, esse mistério, né? Que está presente em todas as coisas do mundo, segundo a humanidade, né? Segundo as nossas percepções, com o passar dos anos e com o advento da ciência, a psicologia, a história, aquilo é revelado que não há mistério nenhum. Era tudo coisa que nós criamos.
coisas de nossas cabeças. Assim, é claro que tem que se entender que fez parte de uma etapa, né? De um estágio da evolução humana. Foi uma necessidade numa era sem ciência, entendeu? Que o homem precisava realmente dar significados e nomes, e assim, melhor, isso é isso é o modus operandi do ser humano, dar significados, dar nomes. Mas em épocas que não havia ciência, né, era essa esse atributo natural humano, ele estava muito mais ali em atividade, né? Dentro dessa necessidade. Então, era muito mais forte e maior a capacidade de dar significados, porque ele visava resolver uma situação humana ali, atender essas necessidades mais imediatas. Então, é compreensível isso, né? É compreensível, mas não é tão compreensível já na era moderna, né? Então, século XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Mas ela está ainda aí, ela persiste. E isso vale a pena a gente entender por que, que ela persiste, né? E Nietzsche nos provoca, né, a entender por que, que ainda nós somos assim, né? Por que, que ainda nós criamos significados. Um significado perde o seu valor ali e tal, mas aí ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade de manter um significado que não seja somente terreno, mas que faça alusão a, ao eterno, né? Ao transcendente, e substituímos um significado por outro, e assim vai. Entendeu? Por que, que nós somos assim? Então é isso, meu povo. A conclusão, poderíamos dizer o seguinte: o que nós poderíamos dizer sobre a conclusão? O mundo não é um enigma cósmico, estático, né? Nem uma revelação divina. Ele é o resultado histórico de milênios de paixões, medos e erros humanos projetados sobre a matéria, sobre as coisas, né? Ao demonstrar que fomos nós, os coloristas da existência, a ciência desfaz a solenidade da coisa em si, dissolvendo o mistério metafísico em um riso desmistificador e livre. Então você vê que a perspectiva de Nietzsche é otimista. Então, nesse momento, alguém poderia dizer: poxa, se nós descobrimos que não há nenhum mistério, até como dizia a letra lá da música do Renato Russo, né, que o maior segredo é não haver mistério algum. Então, se não há nenhum mistério, se não existe a coisa em si, como entendia Kant, né, não existe nada disso, então a tendência é a gente cair no desespero. Só que Nietzsche, ele faz o inverso. Não, é nesse momento que acaba todo o sofrimento, porque o sofrimento é fruto da ignorância. O conhecimento, ele tem que gerar felicidade. Então você precisa agora superar tudo isso. Não é fácil. Lembra lá do prólogo, né? Não é fácil. Então, é aquela passagem que ele fala assim: eu inventei o espírito livre. Né? Lembra que ele fala: eu inventei o espírito livre. Ele inventou algo para ilustrar o que irá acontecer com a pessoa que desejar essa superação. Então, você vai passar de espírito para um espírito em liberdade. Em liberdade por quê? Porque você não está mais sujeito a essas ideias estáticas, vamos dizer assim, totalitárias sobre o mundo, né? Que são inventadas a partir de um mundo que é inventado, né? Que foi criado ali pelo intelecto humano e que não tem nenhuma relação com o mundo de fato. Por isso que tem a gargalhada homérica. É um sentimento de liberdade. Então você entra num êxtase e você dá aquela gargalhada
de felicidade por estar liberto. Imagina o cara preso, 20 anos preso, e chega o dia que ele consegue a liberdade. Então é um tipo de alegria, né? Então Nietzsche viu uma alegria. Ele vê que a superação de todo esse legado de engano é um grande motivo de alegria. E nós devemos todos gargalhar homericamente, né? Então essa é a visão otimista dele, que vai contradizer a visão pessimista de Schopenhauer, seu antigo mestre, né? E é isso aí. Aí fica a questão para reflexão, que eu vou colocar nos comentários, e ficamos por aqui. Primeiro Nietzsche à noite, ficamos por aqui e retornamos no próximo aforismo. Em pé. Good night.